E aí, moçada, tudo certo? Quem está falando aqui é o Designer Bira e hoje eu vou falar um pouco sobre a Ferrari, sobre um dos dispositivos mais sofisticados que tem no grid atualmente, que as pessoas acho que não se deram conta ainda. Ou melhor, se deram, mas muita gente não falou nada. Então eu vou comentar aqui uma das, aliás, duas teorias de como um dos dispositivos mais sofisticados que tem no grid hoje podem estar funcionando. Sobre o S-Duct, o duto lateral que tem no SidePod da Mercedes, né? Da Ferrari, desculpa. Muita gente já mostrou vídeos falando tal, e aí alguns falam que o sistema funciona para desviar o ar interno, o ar externo que não pode ser desviado externo, ele joga para interno, e eles fazem isso para melhorar a aerodinâmica, com certeza, é isso. E também a parte de refrigeração interna, aquela história toda. Mas esse duto lateral, ele não é só isso. Isso são coisas só meio que disfarce para nessa teoria que eu vou mostrar aqui, para a finalidade principal que ele tem, na verdade. Aqui atrás, todo mundo sabe, tem as duas asas, né? A parte de baixo da asa e a de cima, que é o DRS. Certo, aqui o SidePod e tal. E essa entrada de ar do duto lateral está mais ou menos aqui embaixo. Todo mundo já viu, né? Certo. Ela entra aqui e sai mais ou menos aqui. Tá. Só que, como isso, na teoria, pode estar funcionando? A situação é a seguinte. É um dispositivo muito sofisticado e inteligente. Na Fórmula 1, muitas coisas são recriadas, elas são, ou melhor, são recicladas do passado, muitas das ideias. Uma das coisas que a Ferrari mais quer é ter velocidade de reta, né? E curvas de alta. Claro, todos os carros querem, né? Mas ela foi um pouco além disso. Ela está indo um pouco mais além. E criou esse dispositivo. Só que esse dispositivo não foi banido ainda. O pessoal sabe, o pessoal lá internamente, por exemplo, um Adrian Newey da vida, é óbvio que ele está manjando mais ou menos como é que eles funcionam, né? Só de olhar, o cara já sabe, cara, pô, é um puta de um designer automotivo e engenheiro aeronáutico. É claro que ele já se pegou a jogada. Só que ninguém reclama, ninguém falou muita coisa, porque a Ferrari não está andando lá na frente. Porque se ela estivesse andando, se ela fosse mais do que a Red Bull ou qualquer coisa, isso aí já tinha sido banido. Só que como não está importando muito, então os caras meio que deixam e não fala nada. Mas como isso pode estar funcionando? Muito bem, vamos lá. Olha só. Quando o ar vem de frente, né? Tem os dois lados, muito bem. Ele vai entrar aqui, como sempre, beleza? E ele vai sair lá atrás. Só que ele sai, faz o contorno do S aqui e sai. Ele acelera esse sistema, porque ele é mais ou menos um funil, com certeza. E quando ele acelera, ele sai lambendo a asa traseira, a parte de baixo da asa, a asa maior traseira. Aqui, esse ponto. Faz o sistema de refrigeração interna, não, ele é só para desviar o ar, tal, mas não. A principal função dele é essa. É uma das grandes teorias. Por que ele faria isso? Para quê? Para que serve isso? Os caras têm DRS, para que? Sim, mas imagina que eu tenho um carro que todos os carros têm DRS igual, certo? Todos eles abrem e tal. Todos eles têm o mesmo ganho, claro, isso tudo é calculado. A FIA e tal, tudo mais. Já vem. Mas e se o meu consegue ter
2 ou 3% a mais de DRS, ou seja, o meu é um DRS mais forte, ele dá mais velocidade do que os outros. Por quê? Como assim? Bom, aquela história do avião, todo mundo já sabe. A asa do avião é mais ou menos assim, certo? Beleza. E o ar vai passar nesse sentido. Passa por baixo da asa e passa por cima da asa. Lindo, maravilhoso. E aí o que acontece? Ele decola, ele voa, sobe. Mas existe um fenômeno, o stall, um temido stall. Todo piloto sabe exatamente o que é isso e treme de medo desse sistema. Claro, por quê? Porque quando você inclina demais a asa, o que acontece? O ar passa de novo por baixo, mas por cima, ele vem por cima, bate e ele descola e cria vórtices. Ele descola da asa, ele sai fora. O descolamento da camada limite. Quando acontece isso, acabou, o avião cai. Cai, meu amigo, porque perdeu sustentação. Ele não está mais correndo por cima. Ele descola, ele sai fora. Dançou. O que eles estão fazendo é praticamente a mesma coisa. Na Fórmula 1, como eu estava dizendo, muitas coisas são recicladas do passado. Muitos dos dispositivos são reciclados. São ideias do passado. Essa é uma ideia do passado. O que é genial na Ferrari é o seguinte, que eles juntaram ideias do passado e colocaram nesse dispositivo. Como que é isso? Quando o ar sai acelerado, ele passa pela parte de baixo. E quando ele passa pela parte de baixo, o que acontece? Então tá aqui a asa de baixo aí essa daqui. O ar acelerado passando por aqui, ou melhor, o ar correto passa normal. Ele passa, gruda e vai embora. Os dois lados tal, e dá o downforce normal que precisa, empurrando o carro para baixo. Beleza. Só que quando eles injetam aqui o ar em alta velocidade, isso deve funcionar, sei lá, uma ideia é que isso foi desenhado, ele vai ter um efeito legal mesmo a 280, 290 ou mais 300 por hora, que ele vai começar a funcionar certinho. Então quando ele funciona, olha o que acontece. Esse ar aí, jogado muito forte, ele empurra o ar de baixo. É o mesmo efeito daqui. Ele não deixa o ar que estava passando por baixo certinho continuar colado na asa. Então ele bagunça. Ele vem aqui, ó, e vai embora. Ele bagunça tudo. Então ele não deixa isso fazer o efeito correto. E o downforce não é mais o mesmo. Ele cai, ele praticamente diminui pra caramba. Entendeu? Porque tá dando problema aqui atrás. Ele descolou da camada limite lá. Isso eram as ideias do passado. 2010, eu acho que foi a McLaren quem desenvolveu isso. Não sei, fazer as pesquisas aí. Foi antes de surgir o DRS, que o cara tampava aqui dentro do cockpit, lembra dessa jogada? E depois a FIA baniu e tal. Muito bem. Então, essa ideia, ela é reciclada, ela é muito parecida. Por quê? Porque o duto lateral, ele está apontando certinho para os lugares corretos. Esse ar, ele sai acelerado aqui, lambendo toda a carroceria, e aqui tem outras saídas de ar aqui, ó. Ele puxa o ar interno também, junta tudo isso e joga por baixo da asa aqui. Ele está muito estrategicamente, muito bem colocado, óbvio, porque ele funciona, o principal efeito dele é esse. Só que a coisa, pasmem, ela não para por aí. Aí vem a segunda teoria. Que aí eu acho que muita gente vai me xingar. Mas vamos lá. Esse dispositivo, ele não alimenta só a asa traseira. Será que alguém vai acertar aqui?
Ele alimenta também, pasmem, há uma teoria de que ele possa alimentar a asa traseira, aliás, a asa dianteira também. Ele não alimenta só a traseira, mas também a dianteira. Ah, não, Bira, aí você viajou na maionese e tal. Bom, como eu falei, muitas ideias são recicladas, não são? Muita coisa. E isso também é uma ideia reciclada. Como que é isso? Lembra aí que a Ferrari é uma das únicas, ou a única, que está usando aqueles benditos daqueles suportezinhos na asa dianteira, que ela copiou, meio que copiou da Mercedes. Lembra que a Mercedes fez isso aqui, e aí começaram a reclamar e a FIA tirou. Muito bem. Eles continuaram aí usando, conseguiram dar uma... Não, precisa, não sei o que tem, e passou. Assim, passou. Aí a FIA meio que deixou. Tá bom. Ah, para que usa? Não, isso aqui usa porque precisa direcionar. É uma puta sacada, claro. Ele direciona o ar para os lugares corretos aqui. Isso é o disfarce. Quer dizer, faz, claro que faz. Mas como é que isso pode estar funcionando? Como é que o duto lateral tem a ver com isso? Fácil. O duto tá mais ou menos aqui, ó. Tá lá atrás, vai. Desse lado aqui. A entrada dele aqui. E ele com certeza tem ligações, quer dizer, com certeza, na teoria, ele tem ligações que viriam para a asa dianteira, ligando cada um desses suportezinhos. Ah, Bira, mas você pirou aí. Isso é impossível, impossível caramba, isso nada é impossível. Isso é muito simples eles fazerem. E como é que é? Quando o carro está de frente, lá em 280, 290, a coisa começa a funcionar. É o efeito, foi projetado para isso. Ele estola a asa traseira, diminui o DRS deles, é mais poderoso que os outros, porque ele cai 2, 3% a mais do que os outros. Mas a asa dianteira também cai. O quê? Cai o quê? O downforce. Né? Quando isso sopra aqui, vai para trás, também vai para frente. Joga um pouco de ar para frente. E esse ar passa por baixo dessa última lâmina aqui, passa acelerado. Ele sopra a parte de baixo da lâmina, dos dois lados, ó. E o que acontece? A mesma coisa, estola, a asa perde sustentação, ou seja, ou melhor, o downforce, ela não empurra mais tanto. Vai perder uns 2, 3% também. De downforce na asa dianteira. Imagina, isso funciona nas curvas. Como assim? Em curva de alta. Não é só na reta. A reta é o carro inteiro, tá? E quando o carro entra numa curva, o ar na frente ele tá vindo assim, né? De frente, na velocidade. Quando ele entra na curva, o ar vai vir mais só de um lado, mais direcionado para um lado. Olha a genialidade. Olha como isso é lindo. Como ele vem de lado, o ar não consegue. O próprio nariz do carro tampa a outra entrada. O ar não vai passar para o outro lado, ele só entra desse lado. Desse lado alimenta esse lado. E a asa perde sustentação só aqui. Um pouco, não estou dizendo que tudo. 2%, coisa mínima, mas esse mínimo pode valer alguns décimos de segundo. E décimos ele pode ganhar uma pole, pode até ganhar uma corrida. Tudo por volta, imagina, ganha velocidade de reta e ganha velocidade de curvas de alta. O ar vindo só esse lado, desliga o outro lado fica normal, não perde nada, e esse perde. É simples, é prático, o objetivo é genial. E eu vejo que ninguém fala sobre isso. Não é, porque é uma teoria, claro, é uma teoria. Eu digo assim, externamente, eu não vi repórteres falando sobre isso, não vi ninguém. E eu já vi isso, eu já estou para falar disso há muito tempo. Mas, e também as pessoas não falam porque realmente a Ferrari, o que ela é? Ela é uma orquestra que tem algumas coisas desafinadas.
Então ela não está perfeita. Se ela tivesse perfeita, ela estivesse ganhando, ou pelo menos em segundo, pegando a Red Bull, você pode crer que isso aqui já teria sido banido. As equipes já teriam entrado, já teriam reclamado tudo sobre isso e tirado. Não vai ter mais esse duto aí. Não, mas não... Como eles estão lá atrás, ninguém está ligando muito. Mas você acha que um Adrian Newey não sabe disso? Claro, ele já sacou a jogada. Mas não tá preocupante. Agora, se começar a preocupar, aí vai. Eles vão cair em cima. Vão banir o duto. Não isso aqui, que é uma teoria, mas ela é uma teoria completamente válida. Por quê? Porque é fácil de fazer. Isso tudo que eu estou falando, eu não criei. Eu estou criando, não é criando, eu estou deduzindo de uma forma que juntando os pacotes numa única coisa só. E é genial. Se a Ferrari não estiver fazendo isso, fica aqui minha dica. Porque se eu fosse um designer da Ferrari, meu amigo, eu já tinha criado isso há muito tempo. Já tinha partido para esse lado, porque é um sistema muito genial. Ele estola, ele aumenta a asa, ele aumenta a velocidade, vamos dizer assim. Não, ele diminuiu o downforce da asa dianteira e da traseira, em reta. Imagina quanto que você ganharia em uma reta. O fato é que a Ferrari só não está ganhando porque o resto do carro não se conversa direito. Isso que eu estou falando que é uma orquestra meio desafinada. Eles ainda não conseguiram fazer todas as partes do carro afinadinhas. Esse dispositivo em particular, ele é muito genial. Ele é muito inteligente. Simples, prático, objetivo. Mas ele não está trabalhando com o resto do carro certo. Ou o resto do carro não acompanha ele. E, além disso, tem as bagunças internas da Ferrari, que todo mundo está vendo, né? Então não ajuda. Agora, se tivesse conversando certinho, ou se eles acharem mão disso aqui, já me deu uma melhorada, pode ver aí. A Ferrari já deu umas preocupadinhas. Mas se eles conseguirem, isso aqui é genial. Então, meu amigo, a Ferrari está estolando a asa traseira e a asa dianteira. Mas e o regulamento? Está muito dentro, se você for analisar. Mas a FIA não vai chegar lá. Como que vai pegar isso? A FIA não vai desmontar o carro para olhar tudo. Eles vão fazer do jeito que eles sempre investigaram, né? E outra, como eu falei, as equipes não estão entrando, matando em cima, porque eles realmente não estão lá na frente. Porque se tivesse, já tinham matado em cima. E como que esse pininho pode ser, como esses suportezinhos funcionam? Se cortar a asa lateral, é mais ou menos assim. O ar passa aqui em cima, então tem essa asa aqui e tem a de baixo, né? Vamos dizer assim. Olha só. O suporte é mais ou menos isso aqui. No vista lateral, no corte lateral. Cortei a asa aqui, ó. Então tô vendo assim, mais ou menos. O tubo pode entrar aqui, uma abertura minúscula aqui, difícil. Se quebrasse a asa e investigasse por dentro a asa. Ela passa aqui por dentro e aqui embaixo pode ter um leve distanciamento da asa superior. Então, menos de 1 milímetro, o ar escaparia por aqui, ó. Não tem furo, não tem nada, você não consegue ver furo. O ar sairia nesse cantinho aqui de baixo, ó. Não é nada difícil de fazer. Porra, uma Ferrari, isso vai ser difícil. E não é nenhuma novidade. Isso já foi feito e já existiu com a Mercedes há uns anos atrás, que já era genial. Então o que os caras fizeram? Eles pegaram vários dispositivos que já existiam, reciclaram, juntaram num único, e é genial a forma como que eles colocaram. Essa entradazinha aqui, ela é o coração de tudo. Ela entra aqui, alimenta atrás e alimenta também pela frente. A asa aqui, ó. É simples, não é difícil. E tudo funciona apenas com o movimento do carro e numa determinada velocidade. Para descobrir isso aqui, quem que vai achar? A menos que alguém pegue a asa com
lunetinha, uma lente de aumento, olhe muito bem, enfia ali um cartão de visita aqui no meio. É muito difícil. Quem que vai fazer isso? Ninguém. A menos que alguém chegue das equipes e fale, não, eu acho que tem que ser assim. Faça um AUE, uma investigação muito pesada para achar. É uma teoria? É uma teoria. E por que eu estou dizendo? É o seguinte, por que eles ainda continuam usando isso aqui? Nenhuma outra equipe usa. Percebeu? Se fosse tão bom assim, ele tá desviando o ar para os lugares certos, tá, beleza. Se fosse tão bom assim, as outras também usariam. A própria Mercedes usaria. E meio que deixaram de lado. Então, são pinos grandes. E juntando esses pinos maiores, né, não são tão grandes, maiores, com essas entradas estrategicamente colocadas e as saídas dos dutos, junta os dois, dá um elemento perfeito para controlar as duas asas. Não é, obviamente, dentro do regulamento, mas, como eu disse, só se desmontar o carro inteiro, uma puta de uma avaliação para saber. E outra, as equipes só estariam copiando ou atrás se a Ferrari ganhasse. Então, se ela começar a ganhar, você vai ver que isso aqui já vai dar problema. Certo, moçada? Então fica aí mais uma teoria da conspiração, mais uma teoria muito viável, tá? Um abraço, então, até mais.